Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. As dificuldades da economia portuguesa podem ser adjetivadas com um sem número de palavras. A palavra mais difícil, mais complicada e a palavra anátema para utilizar é a palavra novidade. Porque com tantos diagnósticos feitos por tantos especialistas, por tantas estruturas nacionais e internacionais à economia de Portugal, não podemos dizer que é novidade quando falam, por exemplo, do sobreendividamento de famílias e empresas. Também não podemos dizer que é novidade quando mencionam o exacerbado custo do Estado na economia portuguesa ou, ainda assim, a inusitada carga fiscal sobre famílias e empresas. Boa noite. Meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, às 22 horas, numa emissão simultânea Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E este mês de dezembro foi escolhido pela palavra ruptura. Ruptura. Porque se calhar é necessário fazer uma ruptura naquilo que tem sido a estratégia escolhida para o desenvolvimento da economia em Portugal. Mas voltemos às análises, aos diagnósticos e àquilo que estruturas, neste caso internacionais, falam sobre Portugal. É que ainda ontem, a OCDE lançou o seu relatório de previsões para 2022. E a verdade é que as leituras podem ser feitas para todos os gostos e feitios. Se por um lado o crescimento de 4,8% previsto para o PIB é fator de otimismo até para os 2 anos subsequentes, por outro, o rápido aumento do salário mínimo, bem como a retoma de algumas políticas para o emprego que tinham sido mudadas pela Troika, nos fazem pensar que atenção, que pode haver um abrandamento ou mesmo uma dificuldade séria no crescimento económico do país. Enfim, são previsões. É que se estas previsões forem como as sondagens, por exemplo, para a Câmara Municipal de Lisboa ou ainda as sondagens para a liderança do PSD, daqui a uns tempos vamos estar todos juntos a rir desalmadamente. Ou então, todos juntos, a chorar que nem uns desgraçados. Digo eu, que não percebo nada disto. Ruptura. De volta ao nosso estúdio, é nosso convidado de hoje, repetente no bom sentido, obviamente temos sempre muito prazer em tê-lo aqui connosco, Pedro Brinca, economista, professor da Nova SBE de Lisboa e um benfiquista inveterado. E espero que nesta conversa que vamos ter de 50 minutos, este binómio Benfica-Sporting não seja a ruptura para a nossa conversa. Boa noite, Pedro, e obrigado. Obrigado. Eu recordo num dos programas que estiveste aqui connosco, disseste que, de facto, estas previsões dos economistas, por vezes, acabam por ser, de alguma forma, quase ficcionais, não é? Ficção, ou alguns são desejos dos economistas. Mas, realmente, a OCDE já vai dando algumas indicações a Portugal sobre aquilo que pode ser o futuro se as políticas continuarem neste sentido. Sim, a OCDE fez um reparo relativamente à questão dos custos de trabalho, rigidez dos mercados laborais, políticas que foram postas em prática nos últimos anos
que visavam precisamente dotar os mercados laborais em Portugal de uma maior flexibilidade. Porquê é que isso é importante? Repare-se até que isto nem é sequer uma novidade, como disseste até na Uhum. introdução. Nós já passámos um bocadinho por esta discussão até na década de 80, com o aumento brutal que foi o desemprego na década de 80. E porquê é que o desemprego aumentou na regionalidade dos países europeus na década de 80? Não foi porque os países na Europa tivessem melhores subsídios de desemprego, maiores apoios às pessoas. Todo esse estado de bem-estar, esse welfare state, foi criado no pós-Segunda Guerra Mundial. Obviamente Portugal foi mais tarde, após a ditadura, mas foi na Europa emergiu após a Segunda Guerra Mundial. E a Europa tipicamente sempre teve taxas de desemprego mais baixas que, por exemplo, que os Estados Unidos. Tinham mercados muito mais flexíveis. Uhum. O problema é que a partir da década de 80 nós tivemos uma coisa chamada globalização, em que o paradigma da produção das economias alterou-se de forma substancial. De repente, Portugal está a competir não só consigo próprio, mas com todos os outros países do mundo inteiro, porque o mundo torna-se mais pequeno. O que acontece no Japão tem um impacto no dia a seguir na Europa. E o paradigma passa a ser um de muito maior capacidade de inovação, de flexibilidade, de adaptação, tudo características que as economias europeias não tinham, nomeadamente os mercados de trabalho. E, de repente, esse aumento brutal no desemprego que se viu nos anos 80 era sintoma disso mesmo. Aquilo que, ao longo dos anos 90, 2000, depois foi feito, foi realmente essa flexibilização dos mercados de trabalho. Aquilo que vimos foi uma queda acentuada das taxas de desemprego como fruto dessas políticas. Portugal sempre, também tivemos uma ditadura, ou saímos de uma ditadura e tivemos um regime comunista durante uns anos que influenciou de forma muito forte as nossas leis As laborais, nacionalizações e tudo outras isso, coisas. e que fez com que Portugal, relativamente a questões de flexibilização do mercado de trabalho, estive sempre um bocado na cauda da Europa. É bom lembrar que até há não muito tempo atrás era proibido de despedir por motivos económicos. É bom lembrar que o Estado, na crise de 2011, quando precisou de baixar os salários na função pública para conseguir manter as finanças públicas, teve que pedir uma autorização ao Tribunal Constitucional, ou foi combatido pelo Tribunal Constitucional, que Porque a teve, Constituição não o não permitia. facilita, não me permitia, de Pronto. facto. E então, obviamente que existe um certo receio que muitas das reformas que foram encetadas para dotar os mercados de trabalho em Portugal de uma maior flexibilidade, uma maior capacidade de adaptação a uma economia cada vez mais dinâmica, Hum. que possam ser revertidas e, com isso, provocar, E de só facto, para que as um maior problema. pessoas, um crescimento mais lento, só para que as pessoas entendam, porque por vezes isto é um tabu. Falar de emprego é um tabu. Lá estão os patrões a querer explorar. Uma coisa simples, e antes de irmos, digamos, a como é que chegámos até aqui, não é? Porque isto não é por geração Claro. espontânea. Hum, o período de experiência, creio eu que é assim que se diz, acho que vai voltar a ser de 90 dias. Ok? 3 meses. É necessário para uma empresa ou para um patrão olhar durante 3 meses para um funcionário e identificar que aquele funcionário, por exemplo, não serve? Eu acho que tudo isto são regulamentos que causam essa tal rigidez no mercado de trabalho. Mas, até mais do que às vezes esse tipo de limites, por exemplo, é a maneira como eles são feitos em função das empresas. Uma das coisas que nós vamos falar a seguir. A maior parte da criação de valor, não é? Está nas empresas maiores, porque são aquelas que ganham escala, são aquelas que criam mais valor por pessoa. E, e ao fim e ao cabo, é isso que nos permite elevar o nível de bem-estar. É a capacidade que cada pessoa tem de criar mais riqueza por hora trabalhada. Não é trabalhar mais horas. Veja que nós trabalhamos mais que os alemães. Hum. Mas os alemães criam muito mais riqueza do que nós por hora Isso trabalhada. acho que eu vi um dado da Pordata que neste momento nós perdemos 2 pontos percentuais em termos de produtividade hora e estamos abaixo de 1985. Eu não tenho Assim, eu esses vi na números. Pordata, vi na Pronto, mas, Pordata. mas é um facto que nós até temos tido um crescimento da produtividade muito menos acentuado que o resto dos outros países. Partimos, por exemplo, atrás da República Checa, a República Checa já nos ultrapassou, por exemplo. Ahm, Temos graves problemas em Claro. termos da produtividade e a questão da rigidez nos mercados de trabalho é uma delas. A progressividade, que eu também falarei a seguir, também é um dos problemas. Progressividade em muitas destas medidas. O que é que eu Hum. quero dizer com progressividade? Tipo, criamos circunstâncias muito mais difíceis para as empresas maiores onde há maior criação de valor. E, obviamente, que isso depois conduz a uma estrutura da economia portuguesa, Claro. a uma proliferação imensa de microempresas, empresas de subsistência,
sem capacidade de escala, E depois nem criação de as valor. grandes empresas não têm vontade nenhuma de voltar a Não, e não há investir crescimento, em não há Portugal. produtividade e não há convergência social com os padrões de vida da União Europeia, sem haver convergência económica. E agora que temos que competir com todo o mundo. É precisamente ao contrário, em contraciclo quase. Mas pronto, tudo começa com uma sementinha. Como é que nós chegamos até aqui? Bem, isto podemos ir quase até podíamos quase ir como aos maias, ir até ao século XVIII ou até à independência, não é? Quando o Afonso Henriques se chateou com a mãe. Mas fazendo um flashback dos últimos anos, aquilo que nós vimos foi que quando Portugal entrou para o euro, houve uma queda brutal da taxa de juros. E a taxa de juros é o preço do dinheiro. E como qualquer pessoa percebe, quando o preço de alguma coisa baixa muito, as pessoas compram mais, não é? E isso aconteceu. Aconteceu para as famílias, aconteceu para as empresas. Se nós pudermos pôr o primeiro slide que eu trouxe para vos mostrar, aquilo que nós podemos ver, precisamente, é que entre a entrada do euro e até à crise de 2008, aquilo que nós assistimos foi uma explosão da dívida privada em Portugal. Já nem falo da dívida pública, já falaremos a seguir. Mas uma explosão da dívida privada em Portugal. Ou seja, isto são pessoas e famílias Sim. a endividar-se para adquirir... Mais que duplicou. Ok. E então o que é que aconteceu? Obviamente, toda esta massa monetária que entra na economia tem que ser gasta em alguma coisa. E, obviamente, que vai pôr pressão sobre preços. Nem de propósito, agora a inflação volta a estar na moda, não é? Começa a meter pressão sobre preços. Mas quais são os preços que se vão alterar com esta procura interna, com este dinheiro todo que as pessoas têm em Portugal? São os preços dos bens que são produzidos e dos serviços que não são produzidos nos mercados internacionais. São aqueles tais bens não transacionáveis. É os restaurantes, é os cabeleireiros, é tudo aquilo que... São tudo mercados em que nós não estamos a competir nos mercados internacionais, porque nesses Portugal é demasiado pequeno para que este aumento de poder de compra das pessoas Tem se alguma materialize influência? em inflação. E é isso que nós vemos precisamente no gráfico seguinte. O que o gráfico seguinte mostra é a mudança nos preços relativo dos bens não transacionáveis, desses tais bens que eu estava a descrever, dos restaurantes, dos cabeleireiros, dessas coisas todas. E aquilo que vemos é que em Portugal os preços aumentaram muito mais do que aumentaram na zona euro. O que é que isto leva? Leva aqui, havendo um maior aumento de preços neste tipo de bens, as pessoas começam a querer abrir negócios nestas áreas. E acabamos por nos tornar, essencialmente, num país de pequenas e médias empresas ou de mesmo microempresas. micro. Mesmo microempresas. Negócios com uma pouca capacidade de subsistência, negócios em que, basicamente, são familiares, mete-se lá tudo na empresa, o jardineiro, a empregada, mete-se lá tudo. Não são negócios que tenham qualquer ambição de ganhar escala, E têm nem de capacidade são de criar geradores Baixo valor acrescentado. limitados. valor acrescentado. O que depois tem um impacto negativo no crescimento e nas capacidades que a economia portuguesa tem de aumentar o nível de vida. E nós, de facto, não temos nada contra este tipo de profissionais, mas só para tentar dar uma comparação, é quase como as pequenas hortas que víamos na cidade, por exemplo, na década de 80, não é? A tentar competir eventualmente com os grandes produtores. Pronto, existe um problema de escala, depois também vai para além disso. Nos mercados dos bens não transacionáveis, que era aquilo que estávamos a falar, essa competição nem existe, não é? Eu, por exemplo, vivia em Estocolmo. Eu pagava 60 euros para cortar o cabelo. Porque é que não vinha cortar o cabelo a Portugal? Só custava 10, não é? Ou seja, nesse tipo de bens nem sequer se põe a questão da competitividade. E obviamente que aí permite que essa falta de competição não crie uma estrutura de pressão competitiva que nos discipline, que nos obriga a ser eficientes, produtivos. Essas microempresas vão-se mantendo. Vão-se mantendo. E porque estão protegidas da competição. Não é? Nas outras, existem todo um outro conjunto de estruturas, mesmo naquelas que produzem bens para competir nos mercados internacionais, que as impedem de ganhar escala. Por exemplo, uma das coisas que eu vos posso mostrar no próximo gráfico é precisamente a questão da competitividade fiscal na Europa. Aquilo que nós vemos aqui neste gráfico é que nós temos dois paradigmas de estruturas fiscais. Nós no eixo dos Y temos as taxas de imposto sobre as empresas, no eixo do X a taxa marginal de IRS na escalão maior, que são aquelas pessoas que à partida são mais produtivas e têm mais talento e que fazem crescer mais a economia. E aquilo que nós vemos é claramente aqui dois polos de países. A vermelho, países mais pobres, que apostaram em regimes fiscais menos pesados para atrair investimento, para fomentar a atividade económica, para crescerem. Temos a azul
países mais ricos, com maior capacidade de produção, mais produtivos e que por isso também podem sustentar políticas fiscais mais pesadas. E depois temos Portugal, que é pobre, mas tem a estrutura fiscal dos países ricos. Eu gosto deste, e não tirei este gráfico, por favor, porque este gráfico demonstra um dos paradoxos da nossa economia. Ou seja, temos uma política e uma estrutura fiscal a país rico sendo pobres. Exatamente. E a questão preocupante aqui é que há 20 anos atrás Portugal até tinha uma estrutura fiscal relativamente competitiva. O que é que aconteceu nestes últimos 20 anos? Nós vimos a maior parte dos países, principalmente do Ocidente da Europa, a fazer uma desvalorização fiscal, ou seja, a diminuir a carga fiscal sobre as empresas, por exemplo, enquanto que Portugal manteve. Por isso, toda a competitividade fiscal que nós tínhamos, por exemplo, no ano 2000, desapareceu nos últimos 20 anos. Neste momento, somos um dos países mais complicados do ponto de vista da estrutura fiscal. Não só de estrutura fiscal em termos de níveis, mas também em termos de incerteza. Porque os impostos em Portugal, a legislação tributária em Portugal está sempre a subir e a descer. Nós, durante a década de 2010 a 2020, tivemos basicamente 3 grandes regimes de IRC, o que era antes da Troika, depois aquele que Passos Coelho trouxe e depois aquele que a Geringonça vai implementar. E tudo isto era incerteza, e não há nada pior para a incerteza que não seja... Não há nada pior para os investidores que a incerteza, não é? Eu vou investir naquele país, mas eu sei lá qual vai ser o imposto que vou pagar amanhã. A Irlanda, a Irlanda obviamente tem taxas de imposto muito baixas, mas não foi só o facto de ter taxas de imposto baixas. O sistema político nos anos 90 foi capaz de se juntar e dizer assim, este vai ser a estrutura fiscal nos próximos 20 anos. E isso levou a um colapso dramático da incerteza, obviamente atraindo muito investimento, atraindo tecnologia, atraindo conhecimento, atraindo talento e criando riqueza também para os próprios irlandeses. Basta lembrar que algumas das empresas de maior valor de mercado estão precisamente sediadas na Irlanda. Bem, isto tem outra análise, mas de facto trouxe uma estabilidade e um aumento da riqueza na Irlanda, que era um país... Nós estávamos ao nível da Irlanda. Relativamente, digamos, a este historial de acontecimentos, que mais decisões ou que mais políticas é que têm, de facto, causado tensão ou impedido um desenvolvimento económico para Portugal? Não, por exemplo, ainda na questão fiscal, nós temos uma estrutura fiscal que é altamente progressiva. Ou seja, nós temos uma taxa de IRC na casa dos 21%, mais ou menos, mas depois as derramas são em função do volume de negócios. Ou seja, as empresas maiores são as mais penalizadas pelas estruturas fiscais. Só como nós podemos ver no gráfico que eu pedia para mostrarem a seguir, aquilo que nós temos aqui neste gráfico é precisamente a distribuição ao nível do emprego, barras azuis, e valor acrescentado, barras azuis claras, para os diferentes tamanhos de empresas em Portugal. E aquilo que nós vemos é que Portugal tem muito mais emprego em microempresas do que o OCDE, que são os losangos brancos, não é? Enquanto que é nas empresas grandes que, mesmo tendo menos emprego, cria muito mais valor, que é a barra azul clara. Portanto, aquilo que nós queríamos, na realidade, é ter barra azul clara bastante acentuada, igualmente a barra azul escura, que seria o emprego. Mas o que nós vemos é uma decalagem muito grande. Não, o que nós precisamos é de uma reestruturação da economia, assente não em pequenos negócios de... Para ter uma ideia, Portugal é o segundo... Só o Chipre, na União a 27, é que tem mais cabeleireiros esteticistas per capita do que Portugal. Só o Chipre, não é? Que é uma colónia de férias, bocadinho. Perdoem-me os chipriotas. Eu não me vou rir, que é para a minha produtora não me atirar com qualquer coisa. Mas está a perceber? O que é preciso é uma reconfiguração da estrutura da economia portuguesa, que deixe de estar assente em pequenos negócios, micronegócios de subsistência. E isto, obviamente, nós podemos ter as taxas fiscais sobre as empresas maiores do mundo. Estas empresas micro não pagam impostos. São negócios de subsistência. Exatamente. É porque é interessante, é porque se nós olhamos para o gráfico, até em termos de criação de valor, de alguma maneira que vai sendo um crescimento gradual, não é? Não, a questão é essa, que a criação de valor por hora trabalhada, por emprego, é muito maior nas empresas maiores, naquelas empresas que têm capacidade de crescer, de produzir para os mercados internacionais, ganharem escala e se afirmar internacionalmente. Mas, Pedro, isto é um grande desafio, porque quando nós olhamos para a quantidade de emprego gerado pelas microempresas, nós temos que pensar em pessoas. E isto são pessoas que olham para aquilo como a única fonte de subsistência. Mas as pessoas respondem a incentivos, não é? E o facto de muitas dessas empresas terem esta configuração é porque criámos um ecossistema que conduz a isto. Se nós criarmos ecossistemas e estruturas e capacitações
que permitam, de facto, a que os nossos empreendedores, os nossos criadores de empresas, não se resignem a ter negócios de baixo valor acrescentado e de subsistência, mas tenham a ambição, de facto, de ter empresas que possam competir nos mercados internacionais, aí temos muito maior capacidade de criação de valor para sempre ir à procura de uma convergência social sustentada numa convergência económica. Até porque depois temos um outro desafio, que sendo um país onde o turismo tem um peso muito grande, ainda mais conduz a este tipo de negócios. Por exemplo, na restauração, Claro. que torna, digamos, esta realidade das microempresas ainda mais acentuada. Sim, o turismo mesmo assim tem um peso 10%, depende da maneira como for calculado, Sim, mas sim. e o que é que se incluir na categoria de turismo, pode ir de 8% a 14%. Mas depois há os outros 86% da economia, não é? E é muito nisso que tem que estar a aposta. Um dos problemas que nós também temos, e isso pedia então, vamos mostrar o próximo gráfico, para terem uma noção, porque é que é tão problemático para as empresas portuguesas também se afirmarem internacionalmente. O que vocês têm aqui é o emprego por nível de qualificação nas empresas que competem no mercado internacional. Ok. E uma comparação entre Portugal a azul escuro e a Irlanda a cinzento. E aquilo que vocês veem, por exemplo, é que as pessoas altamente qualificadas, que é a barra da direita, as duas barras da direita, enquanto que a Irlanda tem uma em cada 4 pessoas neste setor que é licenciada, em Portugal é uma em cada 20. Ou seja, onde nós precisamos ter maior capacidade para criar valor, para ser inovador, para ser competitivo, vejam que a Irlanda tem uma em 4 pessoas que tem alto nível de qualificação e em Portugal é uma em cada 20. Nós, de facto, e se pudermos passar para o slide seguinte, temos historicamente um crescimento da escolaridade muito acentuado. Veja-se, por exemplo, aqui, isto é o número de pessoas com curso superior desde 2000. Nós somos uma democracia jovem, começámos a crescer muito após a década de 70, todo este esforço de alfabetização e de escolarização, mas estamos a levar baile. Desde 2000 até 2019, mais do que duplicámos o número de pessoas com licenciatura. Eu acho que em 2000 já estávamos estabilizados quanto à nossa estrutura democrática. Pois. É porque, às vezes, Pedro, parece que culpar a antiga senhora é desculpa para tudo não e é mais questão da alguma antiga senhora, coisa, mas há não é? aqui uma questão de transição geracional. Não é? Isto tem uma forte componente de transição geracional. E aqui o que acontece é que, de facto, houve progressos grandes, mas ainda estamos muito longe do nível dos outros países. Até a Irlanda tem já um salto substancial. E depois temos outro problema, porque não é só a questão do número, é a questão da qualidade do capital Mas humano. agora, ainda antes de irmos a outro slide e olhando para este, a Espanha está à nossa frente, e porque a economia tem coisas bastante peculiares e que têm a ver com a sua própria cultura, no entanto, a Espanha não consegue ultrapassar aqueles níveis de desemprego endémicos. E podem voltar, se calhar, aqui para o estúdio, não é? Como é que um economista lê estas particularidades de cada nação também? Não, é assim, as economias diferem ao longo de muitas dimensões. Obviamente, Espanha, o desemprego é uma coisa completamente surreal, não é? Tipo, Estados Unidos, na grande recessão, chegaram aos 17, 18% de taxa de desemprego, não é? Vais dizer a de Espanha agora, que é para as pessoas saberem. Em Espanha, 18% de taxa de desemprego é uma terça-feira, não é? Eles rondam os 25, 28. E a taxa de desemprego jovem, então, chega aos 40, não é? De facto, as estruturas de emprego em Espanha são complicadas e é um dos maiores óbices, de facto, a afirmação que a Espanha tem de todo o seu potencial. Isso é questões históricas, isto tem questões estruturais também da lei laboral. Existe um conjunto de justificações que podemos levantar, de facto, para que o desemprego, especialmente o desemprego jovem, na Espanha, seja assim tão complicado. Muito bem. E antes de irmos para mais um slide, e antes que o Dr. Pedro Brinca esgote todos os slides que temos para si, nós vamos até aos nossos direitos e deveres, depois regressamos para continuar a analisar algumas características históricas da economia em Portugal que necessitam de ser mudadas. Até já. Todos os cidadãos têm direitos, mas também têm deveres. Sabe quais são os seus? Existem deveres fundamentais aos quais os cidadãos estão sujeitos. Estes deveres são essenciais para o bom funcionamento da vida social, política e humana. Podemos repartir os deveres fundamentais em 2 grandes grupos, os de caráter civil e político e os de caráter económico, social e cultural. Os primeiros têm como característica principal serem deveres dos cidadãos para com o Estado, defesa da pátria, pagamento de impostos ou recenseamento eleitoral.
Os segundos visam proteger os valores sociais que a Constituição entende como sendo mais relevantes: promoção da saúde, educação dos filhos, defesa do ambiente humano e do património cultural. O cumprimento dos deveres fundamentais atende naturalmente à situação específica de alguns cidadãos. Por exemplo, as pessoas com deficiência não são obrigadas ao cumprimento de deveres para os quais se encontram incapacitadas. Ou os magistrados e os militares, por exemplo, estão sujeitos ao dever de isenção partidária. Agora já sabe, conheça os seus deveres e seja um cidadão ativo na sua comunidade. De volta ao nosso estúdio, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. Estamos a conversar com o Dr. Pedro Brinque, economista e professor da Nova SBE em Lisboa. Estamos a ver aqui alguns gráficos, porque, obviamente, a economia, se tivéssemos aqui um painel só de economistas, eu estava a apanhar bonés e alguns dos nossos telespectadores e ouvintes também. Mas é bastante interessante. Quando há economia, nós indexamos também estes auxiliares visuais para entender qual é que tem sido o trajeto, de facto, da economia. Não querias que era importante também, para criar alguma literacia nos portugueses, começar a comunicar a economia também mais desta forma? Sim, sem dúvida. E há aqui uma questão importante que é, eu lembro-me, eu fiz parte de um projeto de literacia financeira há muitos anos, ali no Instituto Dom João V, em Pombal, um projeto quando eu trabalhava no Centro de Estudos Sociais em Coimbra, e a literacia financeira em Portugal sempre foi muito maltratada, não é? Literacia financeira e económica. Mesmo hoje em dia, o Plano Nacional de Literacia Financeira que existe é uma iniciativa de privados, com o Banco de Portugal, pronto, com aquele estatuto especial, a Associação Portuguesa de Bancos, etc. E não existe esse ensino dessas matérias na escola. A minha avó, Cremilde, tirou a 4ª classe, que era o ensino obrigatório na altura. E realmente ela nasceu em 1936, se calhar na altura era aquilo que era preciso para ela conseguir exercer a sua cidadania de uma forma responsável. Quer dizer, nós estamos em 2020. O mesmo tipo de conjunto. Nós já estamos em 21, não é? Ou 21, na década de 20. Quer dizer, na década de 20. Já estamos na década de 2020. E, obviamente, com o mesmo conjunto de ferramentas, hoje em dia, obviamente, são claramente insuficientes. Hoje em dia, nós queremos apanhar um Uber, passa a publicidade, é um cartão de crédito, não é? Quer dizer, o que é um cartão de crédito? Que tipo de relação é que se estabelece? Quer dizer, quando nós vemos, por exemplo, a questão do BES, não é? Aquelas pessoas se sentiram enganadas no BES. Vão ao balcão, tem lá os agentes, pronto, as pessoas, os trabalhadores bancários, vendem papel comercial, o capital está garantido. Está garantido. Foi o nosso primeiro programa. Está garantido pelo banco. Os lesados do BES. Está garantido pelo banco, não é pelo fundo de garantia. Só que as pessoas não sabem a diferença, ou seja... E por alguns desses... de algumas dessas personagens sem qualquer tipo de ética nenhuma, claro, a despachar em papel que era lixo. Acredito. Eles vendem... A questão ali é que as pessoas tomam um conjunto de decisões que podem ser altamente lesivas para elas, porque não estão protegidas com esse conjunto de conhecimentos. E era uma coisa que eu acho que fazia também muito sentido. Estamos a falar da disciplina de cidadania. Por exemplo? Toda a gente fala das questões, mil e uma questões polémicas sobre a disciplina de cidadania, mas uma das coisas que era importante, de facto, é esta questão da literacia financeira entrar de uma forma definitiva, porque é preciso armar as pessoas com um conjunto de ferramentas que lhes permitam gerir a sua vida de forma responsável, mas também promover outra coisa, que é uma coisa que no sul da Europa, e principalmente em Portugal, está muito divorciada da vida das pessoas, que é um certo ativismo político, no sentido de perceber as coisas que estão a ser discutidas quando falamos de orçamento, quando falamos de dívida pública. Porque isto dos milhões, as coisas ficam... temos uma dívida que são 130 milhões, 130% do PIB. Quer dizer, 130% do PIB serão à volta de 260 mil milhões, por aí. O que é que uma pessoa compra com 260 mil milhões que não compra com 250 mil milhões, não é? Quer dizer, os milhões são tantos que as pessoas ficam desensibilizadas. Exatamente. Os números não têm significado. Mas nós podemos dizer, por exemplo, quando nós tínhamos 120% da dívida do PIB, quando a troca veio para Portugal, nós pagávamos mais em juros que o total que gastávamos com o Sistema Nacional de Saúde, ou que gastávamos com a educação. E toda esta sensibilização das pessoas para estes números é importante, porque depois as pessoas capacitadas com essas ferramentas conseguem, de facto, ter escolhas conscientes, porque, ao fim e ao cabo, depois todos os sistemas políticos são frutos das escolhas de todos nós. E eu acho que é essa dessensibilização que depois nos faz ouvir
os milhões que vão para a TAP e nem sequer nos diz nem nada, nem... Sim, 900 mil milhões, mais 1.200 Vai mil agora, milhões. vai depois. As pessoas estão um bocado sensibilizadas a esses números. Muito e, de bem. facto, Mantém-nos então on track quanto a esta história que nos estás a... estávamos a falar da questão do contar. capital humano Sim, sim. e estávamos a dizer que houve progressos grandes em Portugal, mas tão importante são o volume, não é? O número de licenciados, mas também a capacidade que o mercado de trabalho tem de meter as pessoas a trabalhar nos sítios Absorver. certos. Um dos problemas que nós temos, por exemplo, é que temos quase 40% de pessoas que, apesar de terem o nível de instrução adequado para a ocupação que estão a desempenhar, em termos de nível, mas têm o curso errado. Ou seja, estamos a falar de pessoas que têm o curso de História a trabalhar como contabilistas. Ou, se me permitirem fazer aqui uma piada corporativa, para defender os economistas, temos um engenheiro de Minas a desenhar um programa económico de recuperação e PRR. resiliência. Não é? Passa um bocado por aí. E veja-se que isto depois tem problemas importantes, até na capacidade das empresas de gerar valor, não só pelos trabalhadores, mas também pelos patrões. Em Portugal, 32%, apenas 32% dos trabalhadores, dos gestores, peço desculpa, apenas 32% dos gestores em Portugal têm mais do que o 9º ano. Nos Estados Unidos são 86%. E daí, se calhar, também os problemas na produtividade. Claro, porque há claro. quem diga que não é os trabalhadores, é a falta de capacidade Sem que dúvida a gestão nenhuma. tem. Sem dúvida nenhuma. Porque, veja, dois números importantes que eu acho que podem pôr isto em contexto. Um é que, se Portugal tivesse mais capital humano, ou seja, se os gestores fossem mais qualificados, vamos supor que tínhamos um número de gestores com mais do que o 9º ano igual ao que temos nos Estados Unidos, por exemplo, 86%. A estimativa que existe é que cerca de 1/3 da diferença do nível de vida de Portugal para os Estados Unidos era compensado por isso. Uau. 1/3. Quando pensamos que os Estados Unidos têm quase o dobro do nosso PIB per capita, estamos a ver o que Ou seja, é o impacto. recuperávamos uma terça parte da distância que nos... Está a ver a diferença daquilo que estamos a falar. E repare, e aquilo que disseste tem tudo a ver, porque se nós compararmos a produtividade de uma PME portuguesa com uma PME alemã, a PME portuguesa tem muito menos produtividade em média. Mas se fizermos a mesma comparação entre duas filiais de uma multinacional, uma em Portugal e uma Alemanha, essa Desaparece. diferença desaparece. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a qualidade da gestão. E se for preciso, em Portugal tem mais pessoas. Ou seja, é Sim. necessário mais pessoas para executar... Seria sempre natural, porque os salários em Portugal são mais baratos. Claro. É mais barato Mas contratar. é aqui onde entra o tal mito do emprego. Não, tem que ser um emprego que permita a criação de valor. Claro. E depois temos um problema de um Estado que, de facto, como já vimos, Não mete uma esqueças, carga... quando quiseres slides ali... Sim, é isso que eu ia passar agora. Temos aqui um problema de um Estado que, de facto, traz uma carga fiscal muito grande aos trabalhadores e às empresas, mas aquilo que nós vemos é que devolve muito pouco. Aquilo que nós vemos aqui neste gráfico é para dois períodos, para 2003-2013 e 2013-2017, para vermos um bocadinho se houve evolução. E o que nós temos no eixo dos Y é a qualidade dos serviços, a qualidade e quantidade dos serviços públicos que são prestados, e no eixo do X, em baixo, é quanto é que custa pagar esses serviços. Ok. E claro que nós podemos ter economias em que, de facto, o Estado cobra pouco às pessoas e também entrega pouco, é o caso do México, está numa ponta, ou podemos ter Estados, por exemplo, como a Islândia e outros, que de facto cobram muito, mas depois, no eixo dos Y, também entregam muito. E depois temos Estados, como Portugal, que cobra muito e entrega pouco, que é o ponto que está a vermelho. Okay? E aquilo que é assustador é que, de facto, de 2003 a 2013 para 2013 a 2017, não se viu uma grande evolução. Continuamos a cobrar muito às empresas e às pessoas, e na questão da performance do setor público, a entregar comparativamente muito pouco. E isto, obviamente, é um problema para as economias, não é? Sim, porque é necessário as pessoas entenderem mais uma vez que não estamos a falar de partidos ou de quem quer que seja. Estamos a falar da estrutura administradora do país. Não, até porque os países, em termos de partidos, isto não se fez em 10 anos. Quer dizer, são fruto de políticas dos últimos 30, 40 anos. Exatamente. Em que os partidos de governação alternaram. Foram sempre os mesmos a alternar. Aqui a questão é as pessoas entenderem, de facto, que não há almoços grátis. Ou seja, o Estado não tem dinheiro a crescer nas árvores. O Estado vem buscar o dinheiro que necessita para pagar aos impostos dos cidadãos, não é? E é preciso mudar o paradigma. É preciso mudar o paradigma de uma economia assente na procura interna, não é? Que era aquilo que nós tivemos até à crise de 2011,
e que foi um modelo que se esgotou. A partir de 2011, todos nós tivemos algum conhecido que foi para a Argélia, que foi para Moçambique, que foi para o Brasil, porque de facto as empresas já não conseguiam crescer mais sustentadas no poder de compra do português, porque o português endividou-se E e alguns já não deles tinha capacidade. contentíssimos de terem tomado essa decisão, a grande maioria, Pelo provavelmente. menos até 2011 estavam contentes, depois não sei. Sim. E é preciso agora mudar um paradigma, assente muito mais na competição nos mercados internacionais, na exportação, na criação de alto valor acrescentado, para de facto haver, lá está, a possibilitar a tal convergência social assente na convergência económica. Nós temos feito um pouco esse caminho. Se nós virmos, por exemplo, o próximo slide, Portugal cresceu muito ao nível do peso das exportações no PIB, mas ainda estamos muito longe de outras pequenas economias abertas, como a Hungria, como a Holanda, como a Lá Bélgica. está outra vez a Irlanda, que chatice, pá. De facto, Já não é consigo recorrente. aturar os irlandeses. E o facto de termos uma fraca exposição aos mercados internacionais, temos uma fraca poder de disciplina sobre as nossas empresas, que depois levam à tal coisa que tu falaste, que tinha a ver com a produtividade. Que era o próximo gráfico que eu pedia para trazer, que é o penúltimo que eu trouxe para mostrar, que tem a ver com a dinâmica da produtividade ao longo do tempo. Portugal está a vermelho, na linha cá de baixo. Começámos em 95 à frente, por exemplo, da República Checa, e já estamos bastante atrás. A azul e a cor de laranja, mais grosso, temos zona euro e a União Europeia dos 27, e aquilo que vemos de facto é que abandonámos esta trajetória de convergência. Isto não está a ficar melhor. E é preciso inverter isto. Quem é que nós temos a ver? Desculpa, a República Checa. Ou seja, a República Checa, que estava abaixo, começou a convergir, teve ali um período de paridade e está constantemente a ultrapassar-nos e a convergir com os outros indicadores. E com o resto da zona euro. E isto é um problema para muitas coisas, mas é um problema para a próxima coisa que eu te quero dizer. Por exemplo, para as pessoas terem noção, toda a gente tem esta ideia de que na década de 2000 nós gastámos mais que aquilo que tínhamos. Foram os Estados do euro, foi as autoestradas todas de Lisboa e Porto, era o buraco da Madeira, eram os aumentos da função pública do Guterres. Houve essa sensação de despesismo, não é? Mas repara, que se nós tivéssemos crescido na década de 2000, já não digo à velocidade que crescemos na década de 90, que foi cerca de 3%, mas tivéssemos crescido, como crescemos em 2019, a 2,3%, obviamente que a dívida sobre o PIB tinha sido mais pequena, porque o PIB tinha crescido mais. Por isso, mesmo gastando o mesmo, se só tivéssemos crescido durante a década de 2000, como crescemos em 2019, cerca de 2,3%, a dívida sobre o PIB teria sido radicalmente diferente. É isso que eu peço no próximo gráfico. Nós, no próximo gráfico, aquilo que nós vemos, na linha vermelha, é de facto quanto é que foi a dívida sobre o PIB até à chegada da Troika. Mas na linha amarela, aquilo que nós vemos é quanto é que teria sido a dívida sobre o PIB se tivéssemos gasto exatamente o mesmo, mas em vez de termos crescido aos 0,4% que crescemos durante a década de 2000, tivéssemos crescido como crescemos, por exemplo, em 2019, cerca de 2,3%. Que também não é um crescimento... Não é extraordinário. Não é nada do outro mundo. Nós em 91, 2000 crescemos a 3%, não é? Para ver qual é a importância da produtividade para a sustentabilidade até das finanças públicas. E veja-se que hoje nós não temos 120% de dívida sobre o PIB, temos 136% de dívida sobre o PIB. E isto só é gerível porque neste momento o Banco Central Europeu tem a maior parte da nossa dívida e estamos a pagar uma taxa de juros perto de zero. Porque no dia em que houver inflação e a taxa de juros subir para combater a inflação, Portugal não tem quaisquer condições de sustentar esta dívida. Por isso, ou nós crescemos, ou nós reconfiguramos a estrutura da economia portuguesa ou para crescermos, a Troika outra vez. Ou então não temos qualquer hipótese que não seja mais austeridade. Aqui a grande questão é que aquilo que eu vou notando na comunicação de alguns governos preocupados com a economia é que não querem falar de inflação. Okay? Vão tentando meter a inflação para debaixo do tapete, mas é de facto, e desculpem a expressão, é um demónio que está a meter a cabeça de fora e que pode radicalmente... Pega nestas previsões da OCDE e manda-as para... Há aqui um problema gravíssimo. Porquê? As intervenções que houve das principais instituições económicas internacionais, governos e entidades supranacionais, como a FMI, o Banco Central Europeu, a percepção que a intervenção dessas instituições tiveram no resolver da crise da dívida soberana de 2011 foi muito positiva. Okay? O que criou
um certo zeitgeist político, umas condições político-sociais, para uma era de ativismo institucional muito mais forte. E só se consegue perceber toda a ajuda que houve na altura da pandemia, não tanto em Portugal, o governo não apoiou assim tanto, mas na Alemanha, nos Estados Unidos, só se consegue perceber a dimensão desse intervencionismo em face, de facto, de uma certa euforia com a capacidade que os governos e as instituições internacionais tinham de combater crises. E aquilo que se percepciona é que se calhar fomos longe demais. Porquê? Porque aquilo que nós estamos a ver é que as ajudas foram tão grandes que, de facto, a inflação está a começar a disparar. Na Alemanha, prevê-se que no próximo mês, ou durante este mês, a inflação já chega aos 6%. Ou seja, aquilo que os políticos dizem, a maior parte das instituições estão a tentar suster o pânico. Nós falámos sobre isso da última vez que cá vieste. Suster um bocadinho o pânico. É que, de facto, esta inflação é gerada por duas coisas que são temporárias. Primeiro, pelas tais ajudas, grandes déficits orçamentais dos Estados, que metem muita pressão sobre preços, não é? Que, sendo desfasadas ou desfaseadas, voltando atrás, voltando ao equilíbrio orçamental, deixam de exercer pressão sobre preços, e então essa inflação desaparece por si, sem qualquer necessidade de combater, ou então também com a disrupção das cadeias de abastecimento. Ou seja, temos muitos problemas em termos de fazer a matéria-prima chegar aos portos, temos alfândegas lentas, temos problemas na transação de mercadorias, e isto faz com que os preços aumentem. O custo do combustível também, eventualmente, o preço do petróleo. Claro. Se bem que a taxa diretora de inflação não inclui energia, não tem um peso, tem um peso na vida das pessoas, obviamente, mas os bancos centrais não são tão sensíveis a conduzir, a levantarem as taxas de juros por inflação gerada por aumento de energia. Pelo menos só com o preço de energia. Claro, o preço de energia pode aumentar o preço das outras coisas indiretamente e por aí o Banco Central pode ser obrigado a intervir. Mas o problema é se intervém. Porque há aqui duas questões que podem ser problemáticas. E uma até tem uma certa piada, que é, este mês, aquilo que nós vimos foi exigências por parte do Sindicato de Trabalhadores do Banco Central Europeu a pedir para aumentarem os salários por causa da inflação. É uma coisa fantástica. Ou seja, os trabalhadores do Banco Central Europeu são as pessoas encarregues de definir, de estabelecer ou de promover a estabilidade de preços, não conseguem promover a estabilidade de preços e queixam-se que querem mais dinheiro por causa dessa inflação. Okay? E porquê é que isto é um problema? Isto não tem só uma piada, também tem um problema por trás, que é uma das maiores ameaças, de facto, aqui, o fim da disrupção das cadeias de abastecimento e o fim dos déficits excessivos a porem pressão sobre preços, não acabem com a inflação, tem a ver com a negociação salarial. E até por aí tem piada estas reivindicações salariais dos trabalhadores do Banco Central Europeu. Porque eles sabem que se as perspectivas de inflação se tornarem fortes perante os trabalhadores, eles vão negociar salários mais elevados e esses sim vão levar a uma persistência na inflação, uma espiral inflacionista, que depois o fim dos déficits e o fim da disrupção das cadeias de abastecimento não vão conseguir controlar. E aí sim é preciso intervenção, quase seguramente, do Banco Central Europeu, aumento das taxas de juros, para suster a subida de preços. E depois aí há duas coisas fundamentais. Uma é que a maior parte das pessoas em Portugal, por exemplo, tem crédito à habitação com taxa variável, que nunca variou nos últimos anos. Exatamente. E não têm uma sensação do que é, de repente, aumentarem as taxas de juros e a sua prestação à habitação subir 300 ou 400 euros. Esse é um problema, não é? E é bom mencionar que a subida pode ser mesmo dentro destes valores. A Christine Lagarde já veio dizer que não espera subir taxas de juros em 2022. Se a taxa de inflação continuar a subir desta maneira, não vai ter outra hipótese. Não vai ter outra hipótese. E isso terá consequências, não é? Terá consequências a vários níveis. E quanto mais não seja, olha, por exemplo, para a dívida pública. Se nós não conseguimos ir aos mercados para pagar uma dívida de 120%, vamos conseguir pagar uma dívida de 136%? Exatamente. Essa é uma. E deixa-me só mencionar duas economias que, quer queiramos, quer não, definem muito aquilo que pode ser as economias nacionais, os Estados Unidos e a China. Os Estados Unidos tiveram, provavelmente, de todos os países do mundo, os maiores estímulos de todos. E por isso também estão a ter a maior inflação. E decididamente que vão ter que ter medidas de combate à inflação, porque, assim, a política nos Estados Unidos, a política do Banco da Reserva Federal, é precisamente a estabilidade dos preços à volta de 2%. A inflação já passa isso, já triplica isso, obviamente que não se vê outra alternativa a médio prazo que não seja a intervenção.
Existe muito essa fé de que o fim da disrupção das cadeias de abastecimento, etc., vai resolver isso. Mas eu não, a partir do momento que as pessoas começam de facto a perceber que a inflação não foi só num ou 2 meses, que a inflação veio para ficar, que é mais persistente, acaba por ser uma profecia autorrealizada. Porque depois elas próprias vão negociar salários mais elevados, que vão alimentar a inflação e gerar a tal espiral inflacionista que só pode ser dominada com o aumento das taxas de juros. Muito bem. Relativamente à China, que foi uma economia que de facto explodiu em termos de dimensão internacional nas últimas décadas, quase a ironia disto é que, mais uma vez, é no setor imobiliário e na especulação nesse setor que eventualmente pode acontecer algo que vai pingar para todos nós. Sendo que eu li alguns relatórios e vi algumas reportagens que mencionam que em janeiro há um pagamento de dividendos e dívidas aos bancos por parte de grandes construtoras chinesas de 6 bilhões. E os analistas não sabem onde é que essas construtoras vão buscar dinheiro, porque construíram, mas não venderam porque não havia procura. É assim, a China, como tu disseste bem, é o segundo maior exportador mundial, é o maior exportador mundial e o segundo maior importador do mundo. A China ter problemas, obviamente que ia ter um impacto brutal em todas as economias mundiais. Veja-se, por exemplo, em fevereiro de 2020, ainda a crise pandémica não era pandémica, era uma crise na China. Lembro-me, por exemplo, uma empresa de cortumes do norte do país, que era a Riopel, tinha muito pouca exposição à China, comprava pouco à China, vendia pouco para a China, mas, de repente, teve que fechar. E teve que fechar porquê? Porque comprava pigmentos para tingir as peles que não eram importados da China, eram importados da Suíça e da Alemanha, mas que as empresas suíças e alemãs para produzir iam buscar à China. Por isso, fecham os portos na China, paralisa, não é? Por isso, sem dúvida. Agora, é bom lembrar também que para resolver os seus problemas internos, a China tem ao seu dispor um conjunto de ferramentas de poder sobre as populações que são muito diferentes das democracias europeias. Se a China precisar de imprimir dinheiro como se não houvesse amanhã para recapitalizar empresas e criando inflação, o chinês come, não é? E se precisar de prender empresários que criaram esquemas em pirâmide, também a China não tem problema. Ou inclusive é de prender políticos acusados de corrupção. Sim, por isso vamos ver o que é que nos traz. Esta questão da Evergrande já tem uns meses valentes. Por enquanto as coisas não têm ainda descambado. Num país como a China, com as armas de controle social que a China tem, estas questões são sempre um bocadinho mais fáceis de resolver. Ultrapassáveis. Pedro, já estamos de facto nos últimos minutos, praticamente nos últimos 2 minutos. O que é necessário agora nos próximos tempos? Que decisões é que podemos tomar que nos ajudem? Bem, nós por acaso fizemos um estudo, Fundação Francisco Manuel dos Santos, patrocinou um estudo liderado pelo Fernando Alexandre, que tu conheces bem, que é um economista da Universidade do Minho, que conseguiu juntar os melhores economistas portugueses e também alguns economistas de topo estrangeiros, do MIT, da London School of Economics e de outros sítios assim, para criar de facto aqui um conjunto de recomendações de política para a economia portuguesa que possa catapultar a economia portuguesa de facto de volta a uma trajetória de convergência com os níveis de desempenho económico e depois, consequentemente, social que nós vemos nos países da Europa. Tem eu convido as pessoas a irem ao website e verem o programa. Tem eixos, tem propostas para o sistema científico, mercado de trabalho, território e infraestruturas, a questão do mar, a questão das PMEs, a questão do ambiente económico, que foi mais ou menos a maior parte das coisas que nós falámos aqui, foi o capítulo com o qual eu contribuí, e também com a questão da integração das cadeias globais de valor, porque hoje em dia um iPhone é assemblado em Taiwan com componentes de 30 países diferentes. 30 países. E é preciso entrar nessas cadeias de valor. A contribuição por parte também da sociedade civil. Pedro, muito obrigado mais uma vez. Desejo-te um bom fim de semana, menos amanhã, porque amanhã vai haver uma ruptura entre Benfica e Sporting. Eu desejo-lhe assim também um bom fim de semana. Não, amanhã estamos de volta, não é? Às 22h. Boa noite, obrigado. Isto é a loucura.